Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Quero estar nesse momento compartilhando mais um texto da Palavra de Deus com os irmãos e trazendo assim para nós uma reflexão bíblica, uma pastoral, para que nós possamos a cada dia mais e mais seguir e servir ao nosso Deus, com excelência, assim como Ele quer ser servido. E hoje eu quero falar acerca da importância de ouvirmos a voz de Deus. Eu quero ler primeiramente o livro de Êxodo, capítulo 3, história que narra o momento em que Moisés teve um encontro com o Senhor através da sarça ardente, aquela chama que estava sobre aquela planta que não se consumia, e ali Moisés ouve a voz de Deus. Êxodo capítulo 3 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queimava? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus aí, a partir desse momento, delega a Moisés uma função. Deus orienta a Moisés como ele deveria ser usado pelo Senhor para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas olha que interessante, Deus usa um recurso, um artifício para chamar a atenção de Moisés, pois Deus queria falar com Moisés. E Moisés responde ao Senhor também de uma forma muito interessante. Ele poderia, ao ouvir aquela voz que saía daquele lugar, onde algo sobrenatural já estava acontecendo, e Moisés poderia ter respondido de várias maneiras à voz que chamava pelo seu nome, mas Moisés responde: eis-me aqui, já numa condição de prontidão, esperando e aguardando a voz de Deus falar com ele. E nós também devemos estar sempre nessa condição de ouvintes da voz do nosso Deus. Eu quero ler um outro texto interessante, agora já no livro de 1 Samuel, também capítulo 3. Conhecemos a história do profeta Samuel, e ele foi criado pelo sacerdote Eli, e há um determinado momento que Deus procura Samuel, Deus quer falar com Samuel, e durante a noite Deus o chama. Samuel acorda e vai até o profeta Eli, achando que era o profeta Eli que estava o chamando, e pela terceira vez, quando isso acontece, o profeta Eli entende que era Deus chamando Samuel. Olha que interessante o texto. No capítulo 3, no verso 10, diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Mais uma vez aqui a condição de servo ouvinte, de prontidão a ouvir a voz de Deus. Aqui Deus declara a Samuel que algo terrível iria acontecer à família do sacerdote Eli, pois estavam cometendo um delito contra o Senhor nos sacrifícios, nas ofertas que estavam sendo entregues, e eles estavam errando contra o Senhor. E Deus já fala para Samuel, mesmo sendo um menino ainda, Deus já coloca sobre seus ombros a missão de, como profeta, exortar ao sacerdote Eli.
E eu quero ler um outro texto também, agora já no Novo Testamento, Atos capítulo 9, que fala para nós como se deu a conversão do apóstolo Paulo, quando ainda era conhecido Saulo, o perseguidor dos crentes, perseguidor do cristianismo em sua origem. Há um momento interessante que Saulo estava indo para Damasco, perseguindo os crentes que ali estavam começando, e no meio da jornada Jesus se apresenta a ele e algo interessante acontece ao ouvir a voz de Jesus e uma luz muito forte. O texto de Atos capítulo 9 diz assim, mais precisamente, vou ler desde o início do capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, os crentes que estavam ali iniciando o cristianismo, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aqui a gente já vê a resposta de Saulo, que é muito interessante, ele já se colocando numa condição de servo, reconhecendo que quem estava diante dele era o seu Senhor. Quem és tu, Senhor? E aqui Jesus delega para ele, já começa dizendo: você levanta-se, vai a Damasco, e ele faz aquilo que Deus manda que ele fizesse. O que tudo isso nos tem a ensinar nesses textos que acabei de ler? A prontidão. O servo deve estar sempre em prontidão a ouvir a voz do seu Senhor. Deus fala conosco de várias maneiras, usa o que Ele quer, quem Ele quer para falar conosco, mas cabe a nós estarmos prontos a obedecê-lo e a fazer aquilo que o nosso Deus fala conosco. Como Deus fala a nossa consciência. Às vezes estamos em caminhos errados, fazendo coisas que desagradam ao Senhor e precisamos rever, mudar nossa conduta. Às vezes Deus fala a nossa consciência: faça isso, e a gente precisa fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Que Deus te abençoe, te fortaleça cada dia mais e mais. Sejamos bons ouvintes da voz de Deus.